A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, porque vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos no 5º domingo da Páscoa. É o tempo de alimentar a fé cristã, é o tempo do discipulado, da vida comunitária que nasce ali a partir dos primeiros cristãos. É o tempo da missão. Uma missão que o próprio Jesus faz todo o esforço para clarear ao coração dos discípulos. Uma missão em que Jesus, embora partindo, quer que os discípulos tenham toda a compreensão possível de quem é Ele, de quem é o Pai, quem é o Espírito Santo, o que é o projeto de vida comunitária e como é que eles devem dar continuidade ao anúncio do reino de vida e de felicidade. Por outro lado, são muitas situações que os discípulos estão passando, muitas tribulações. Final do primeiro século, quando a comunidade de João escreve o texto, certamente em Éfeso, perseguições, cristãos são perseguidos, mortos, alguns se afastam da comunidade. Mas há ali uma comunidade que lembra os ensinamentos de Jesus. E é justamente no momento de maior insegurança que elas recuperam a palavra de Jesus,
Se Jesus estivesse aqui no nosso meio, ele diria: não se perturbe o vosso coração. Esta é uma grande convicção que o cristão precisa ter. Não se permitir perturbar o coração. E às vezes nosso coração se perturba por coisas pequenas e, no entanto, é insensível às coisas grandes, que fere, que mata, que discrimina. Assim que Jesus vai fazer um pedido: tendes fé em Deus, mas tendes fé em mim também. Porque na comunidade haviam aqueles que acreditavam em Deus Pai, mas ao mesmo tempo rejeitava, negava a divindade em Jesus de Nazaré. E é justamente um dos textos em que Jesus vai fazer essa construção. Eu vou voltar para a casa do Pai, sim. É até bom que eu vá, porque eu vou preparar um lugar para vocês. Na casa do Pai há muitas moradas. E é naquele momento que um dos discípulos, mais uma vez, vai perguntar: Tomé, como é que a gente vai se nós não conhecemos o caminho? E Jesus, com muita autoridade, com muita autenticidade, ousa dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós não podemos ter dúvida, mas alimentar essa convicção. Não posso ser cristão pretendendo ser outra coisa. Não posso ser cristão acreditando em outras coisas mais do que em Jesus. E se eu acredito em Jesus, o que eu sou capaz de ser, de fazer e viver pelo Evangelho que eu acredito, que é o próprio Jesus. Por isso, na diversidade de caminhos, acreditar que Ele é o caminho que nos leva ao Pai, à felicidade plena. Na diversidade de verdades, fiquemos com a verdade de Jesus, mas uma verdade que é construída também dentro da dinamicidade do caminho, porque este caminho vai me levar à vida. Essas palavras, elas não estão separadas, elas estão interligadas. O caminho é o próprio Jesus. Quem revela Jesus é a comunidade. A comunidade deve ser a anunciadora da verdade. E ao mesmo tempo, a comunidade deve anunciar uma verdade geradora de vida e vida em abundância. Mesmo assim, parece que Jesus não convence aqueles discípulos difíceis. E o outro vai lá e pergunta: Senhor, pois mostra-nos o Pai. Jesus, mais uma vez, o questiona: o que? Você quer ver o Pai? Quanto tempo eu estou contigo? Tu ainda não conheces o Pai? É verdade. Posso até abrir a boca e dizer: eu tenho 10 anos, 20 anos, 30 anos no caminho, na comunidade, e mesmo assim ainda não conhecer Jesus. Porque as minhas atitudes não são as de Jesus. As minhas palavras não são as de Jesus. E termina a comunidade sendo apenas uma estrutura física para que eu possa me agasalhar, e não sendo um espaço de conversão para a minha experiência de Deus e com Deus. Por isso Jesus vai dizer: olha, quem me viu, viu o Pai. Eu e o Pai somos um. Se você acredita no Pai, acredita em mim. E se você tem dificuldade de acreditar em mim, pois acredita nas minhas obras, naquilo que eu faço, naquilo que eu já fiz. Elas revelam quem eu sou. Ou seja, acreditar em Jesus significa o quê? Ter as mesmas opções que Jesus. Fique impressionado com aquelas pessoas que constroem vários rostos de Jesus para si. Mas tem uma parte, e talvez é a principal, que elas deixam de lado.
Elas não querem conviver com quem Jesus conviveu. Elas não defendem o que Jesus defendeu. Elas não acolhem a quem Jesus acolheu. Elas não fazem a opção por aqueles e aquelas por quem Jesus fez a opção e foi capaz de dar a sua vida. Elas não denunciam aqueles que Jesus denunciou. E o pior, anda de mãos dadas com aqueles cujo projeto matou Jesus. Então, é muito fácil eu criar uma outra imagem de Jesus, que é milagreiro, que mais do que milagreiro é um mágico, a imagem de um Jesus apenas ressuscitado, que agora estando no céu, basta que eu mande algumas preces e orações para Ele dar o que eu preciso. Verdadeiramente, quantas vezes nós lemos, refletimos esse texto nas ocasiões de morte, e a gente sempre diz: nós nos preparamos bem para a morte à medida em que nós vivemos bem. Nós nos preparamos para esta casa que Deus tem reservada para nós à medida em que nós damos a nossa contrapartida para construir a nossa morada lá. Da parte de Jesus, não tenhamos dúvida. Ele fez e continua fazendo. Mas tem a nossa parte. Então, preparar-se para a morte significa viver bem, viver reconciliado, viver no amor, na paz, e fazer com que Jesus seja em vida, não na morte. Em vida, Jesus ser realmente o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Não fazer de conta, não fingir, não ser indiferente. Todos nós, em algum momento, partiremos deste mundo. Mas antes da nossa partida, cada um precisa ser uma contribuição sadia, positiva, à luz da sua fé e da sua experiência de Deus. Aqueles discípulos depois compreenderam e foram capazes de dar vida. Basta ver quantas pessoas Filipe evangelizou, Tomé também e os outros. Nós também podemos superar as nossas limitações e no dia a dia ir construindo o reino de Deus a partir da nossa ação. Quantas pessoas que, compreendendo isso, dedicam tempo, quantas pessoas que não conseguem separar vida e missão através da comunidade e que fazem todo o esforço para que a comunidade seja o rosto de Jesus, apesar das nossas limitações. Que Jesus, bom pastor, que Jesus, caminho, verdade e vida, que Jesus, o pão vivo que desceu do céu, que Jesus, aquele que nos convida a nascer do alto, renove as nossas forças, renove a nossa fé e nos confirme nesta missão, para que tudo aquilo que nós vivemos no dia a dia possa ser expressão desta compreensão que Ele deixa para nós. Sermos continuadores da sua vida e da sua missão aqui na Terra. Tempos difíceis, tempos de pandemia, reguemos a nossa fé com a oração, com a leitura bíblica, com a união fraterna, com a vida familiar, para que o projeto de Deus continue frutificando no nosso meio. Deus seja a nossa força. Queremos dedicar esta oração pedindo a bênção para todas as mães. Pai Santo, sendo Deus, quisestes mostrar entre nós tua face materna. Por isso criaste todas as mães. Te pedimos por nossas mães, sinal concreto e visível de teu amor entre nós. Multiplicai os seus dias em nosso meio. Acompanha todas elas em todo risco e em toda lágrima, todo trabalho e toda prece, todo dia e toda noite. Que tua bênção cubra de luz a vida de todas as nossas mães
espalhadas pelo mundo inteiro, que por intercessão de Maria, Mãe de Deus, todas elas possam ser amparadas em suas necessidades, em suas súplicas, e todas elas possam sentir a tua copiosa bênção. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Parabéns, queridas mães. A missão de vocês é importante e necessária no nosso meio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é, tua palavra